Olá, bom dia, bem-vindos ao canal e o vídeo hoje, na minha opinião, vai ser bastante interessante, portanto que eu vou fazer um vídeo sobre aqueles que eu considero os melhores álbuns de artistas a solo, portanto, artistas que pertenceram a grandes bandas. A maior parte dos álbuns, portanto, são álbuns lançados após os artistas já não fazerem parte da banda, mas tem aqui um outro caso que foge a essa regra, mas a maior parte deles são álbuns a solo de artistas ex-membros de grandes bandas, e grandes bandas têm de ser mesmo grandes bandas, está bem? Não tem, eu vou fazer aqueles que eu considero os 15 melhores, portanto os meus preferidos, sem ordem específica. Desta vez não resolvi não fazer nenhum top, portanto sem ordem específica. Depois no fim, depois dos 15, vou mencionar também algumas menções honrosas. Portanto, os 15 álbuns de artistas a solo de membros de grandes bandas, meus preferidos, está bem? Sem ordem específica, como disse. O primeiro vai ser o Soul do Peter Gabriel, de 1986. É o meu preferido do Peter Gabriel, a solo, portanto, penso que toda a gente, meio pelo menos 99% das pessoas deverão saber, portanto, o Peter Gabriel era ex-membro dos Genesis, portanto, esta é, na minha opinião, a sua obra-prima a solo, portanto, o Soul de 1986, um dos meus álbuns preferidos de sempre. O segundo é o meu álbum preferido de um membro de uma banda gigante mesmo, portanto eu estou a falar dos Beatles, portanto, e estou a falar do George Harrison com o All Things Must Pass. Eu este só tenho mesmo em CD, esta edição em CD, mesmo as outras, a maior parte das edições em CD são más, a maior parte das edições em vinis são más, portanto, aqui basicamente há muito poucas soluções para ter uma ótima edição deste álbum. O ideal é mesmo os originais, portanto, nomeadamente o original em inglês, mas é muito complicado arranjar e caro, e as edições em vinis em CD também não são nada de especial, portanto, vou aguardar um dia que saia uma edição tipo em Super Audio CD para comprar. Mas este é o meu álbum preferido de um ex-Beatle a solo, portanto, George Harrison, All Things Must Pass, 1970. É assim, a maior parte deles eu tenho várias edições dos álbuns, algumas até no mesmo formato, outras em formato diferente, e, portanto, eu vou trazer aqui só um formato, só uma edição, portanto, aquela que eu considero a melhor edição que eu tenho do álbum, para não estar aqui a mostrar muita coisa. O terceiro, este é um desses casos, portanto, tenho em vinil, tenho em CD, portanto, resolvi trazer a edição em CD, porque, na minha opinião, ainda é melhor que a edição que eu tenho em vinil, está bem? Portanto, o terceiro será o Lou Reed, aqui com na minha opinião, a sua obra-prima, o Transformer, está bem? 1972. E atenção que eu neste aqui tenho o original em inglês em vinil, mas mesmo assim prefiro esta edição em CD, é uma edição audiófila, portanto, Gold Disc, portanto, o CD é mesmo, levam bem em ouro, na minha opinião, bate o vinil que eu tenho. É o meu álbum preferido do Lou Reed, embora goste muito do New York. Este é o álbum preferido do Lou Reed e a maior parte das pessoas também é, portanto, o Lou Reed, que aqui poderá nem toda a gente saber, como no caso do Peter Gabriel e do George Harrison com os Beatles, o Lou Reed era o vocalista de uma grande banda, eles quando tiveram em atividade, se calhar não tiveram o reconhecimento que mereciam, mas é uma grande banda, portanto, os Velvet Underground. Portanto, o terceiro álbum que eu vou trazer aqui hoje, Lou Reed com o seu Transformer. O quarto, e aqui esta vai ser polémica, porque eu aqui estou um bocadinho pela minoria, está bem? Mas é um álbum que eu gosto, já disse várias vezes aqui, é o meu álbum preferido de um membro da banda a solo, portanto, estou a falar dos Pink Floyd e estou a falar do Roger Waters com o seu Amused to Death, está bem? 1992. É claramente o meu álbum preferido de um membro dos Pink Floyd a solo, portanto, ele aqui já não fazia parte
dos Pink Floyd. E então é um álbum que eu sempre gostei, então esta edição aqui é fabulosa, portanto é uma edição audiófila da Analog Productions, ainda me faz gostar mais do álbum, portanto sensacional, sempre achei este álbum sensacional. Na altura comprei, quando ele saiu originalmente em cassete mesmo original, depois mais tarde em CD, não sei o que fiz ao CD, desapareceu-me, entretanto já venho um a caminho, e comprei aqui há uns 2 anos esta edição audiófila. Estou a equacionar também comprar a edição em Super Audio CD, portanto é um álbum que eu gosto mesmo muito, portanto Roger Waters, Amused to Death. Aqui outro que eu, lá está, outro caso que eu tenho o vinil original em inglês e vou trazer aqui uma edição em CD, porque na minha opinião é superior à edição, mesmo a original em inglês em vinil. Portanto, eu estou a falar do Sting com Nothing Like the Sun. E, portanto, o Sting era o líder dos The Police. Esta edição aqui é uma edição audiófila em CD da Mobile Fidelity. Também é um CD dourado, Ultra Disc. Na minha opinião ainda consegue, apesar do vinil estar muito bom, esta edição aqui está fabulosa mesmo, fabulosa. Portanto, é o meu álbum preferido é o melhor álbum do Sting a solo, embora eu já disse às vezes aqui o álbum seguinte, o Soul Cages, é um álbum que me diz muito, de 91, mas este é claramente o melhor álbum a solo do Sting, portanto, ex de Police, portanto, Sting, Nothing Like the Sun, que é de 1987. Este aqui, eu poderia trazer 3 álbuns do artista a solo, porque ele, na minha opinião, tem 3 álbuns fabulosos. Eu trouxe aquilo que se calhar me diz um bocadinho ainda mais. Portanto, o álbum seguinte, portanto, de um artista a solo, membro de uma grande banda. Portanto, aqui, quando ele lançou este álbum, a banda já não estava no ativo. Portanto, eu estou a falar do Morrissey com o seu Vauxhall and I. É o meu álbum a solo preferido do Morrissey. Portanto, quem sabe, este penso que toda a gente sabe. Portanto, era o vocalista dos The Smiths. E este é de 1994. Na altura comprei, ainda tenho a cassete original, depois mais tarde em CD. Hoje aqui há uns 2 anos, 2, 3 anos, aqui a edição em vinil. Portanto, acaba por ser, por uma ligeira margem, mas acaba por ser o meu álbum preferido a solo do Morrissey. Está bem? Portanto, Morrissey, Vauxhall and I. Aqui o próximo, também membro de uma... Neste caso não seria uma banda, seria um duo, mas um duo gigante, está bem? Portanto, é claramente o meu álbum dele preferido a solo. Portanto, estou a falar do Paul Simon aqui com o seu mítico Graceland, está bem? Este é o original americano em vinil. Portanto, este é de 1986. Portanto, ele vinha do Simon & Garfunkel, esse toda a gente também sabe. E é, na minha opinião, disparado o melhor álbum a solo do Paul Simon. Adoro este álbum, está muito bem gravado, ouve-se excelentemente bem, quer em vinil, quer em CD, portanto, não poderia faltar aqui nestes meus 15 álbuns, está bem? Paul Simon, Graceland. Outro que não poderia faltar, este aqui, e este aqui estou muito bem servido também de edições, porque tenho o vinil, tenho o CD e tenho aqui a edição que, na minha opinião, bate quer o vinil, quer o CD. E atenção que o vinil tenho a edição original Master Disc. Tenho só os aços mesmo, mas esta edição aqui ainda bate o vinil, portanto. É uma edição em Super Audio CD e estou a falar do Donald Fagen com o seu mítico The Night Fly. Portanto, Donald Fagen era um membro do Steely Dan, é o vocalista do Steely Dan. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto do Steely Dan e quanto eu gosto do Donald Fagen. Esta edição aqui é uma edição Super Audio CD japonesa, sonsaço mesmo, na minha opinião, consegue ainda superar o original em vinil. Adoro este álbum, adoro Donald Fagen, adoro o Steely Dan, portanto não poderia faltar aqui esta lista de 15 álbuns, está bem? Portanto, Donald Fagen, The Night Fly, 1982. Outro que não poderia faltar, este aqui se calhar um bocadinho mais polémico, isto é um gosto pessoal meu, eu
por isso é que eu digo, não quer dizer que estes sejam os 15 melhores, são os meus 15 preferidos. Mas quem acompanha o canal sabe também o quanto eu gosto aqui deste artista. Portanto, estou a falar do Mark Hollis com o seu único álbum a solo, homónimo, chamado também Mark Hollis, de 1998. Portanto, o Mark Hollis, e aqui muita gente não sabe, portanto, o Mark Hollis era o vocalista dos Talk Talk, que na minha opinião é uma banda gigante, está bem? Portanto, eu adoro o Talk Talk, quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de Talk Talk. E aqui o Mark Collins lançou o seu único álbum a solo, já depois do fim dos Talk Talk. É uma obra-prima, portanto é um álbum muito subestimado, os álbuns mais subestimados que eu conheço. Aliás, já fiz um vídeo aqui sobre isso e este álbum está lá, está bem? Portanto, não poderia faltar aqui Mark Hollis com o seu álbum, único álbum a solo, homónimo, chamado também Mark Hollis. Depois aqui, este é um álbum gigante, este não poderia faltar aqui, está bem? Portanto, o próximo álbum é o Neil Young com o seu mítico Harvest. Estava em 1972. O Neil Young vinha já de outras bandas, Crosby, Stills, Nash Young, Buffalo Springfield e mesmo anteriormente a isso. Portanto, este é, na minha opinião, o seu melhor álbum a solo, embora ele tenha grandes álbuns, tem álbuns excelentes mesmo. Este acaba por ser, na minha opinião, o seu melhor, portanto, não poderia faltar aqui esta lista. Portanto, Neil Young com o seu mítico Harvest de 1972. O próximo, este aqui foi o único que eu trouxe a ter 2 edições, porque na minha opinião é um impacto técnico e tem aqui uma coisa que eu queria realçar. Portanto, o próximo é o David Sylvian com o seu mítico Secrets of Behave. De 1987. Esta é uma edição, uma remaster em vinil. Eu trouxe também aqui a edição, eu tenho até 2 CDs deste. E porque é que eu trouxe aqui? Porque este é daqueles casos em que convém ter mesmo as 2 edições, porque a edição em vinil tem menos uma música do que a edição em CD. E é uma música muito boa, portanto, a Forbidden Colors, está bem? Por isso é daqueles casos que faz sentido ter as 2 edições, por isso é que trouxe aqui as 2. Adoro este álbum, é claramente o meu álbum preferido de David Sylvian na solo, que ainda não mencionei, portanto, e aqui muita gente sabe também, portanto, David Sylvian era um vocalista de uma banda que eu considero também gigante, portanto, os Japan, tá bem? Que já tinham terminado aqui quando ele lançou aqui este Secrets of the Beehive, tá bem? É um álbum que eu adoro. Muito bem gravado, um som fabuloso mesmo. O próximo é um álbum de estreia de uma artista também de uma grande banda. É o meu preferido dela, embora eu aqui esteja por uma minoria, mas este álbum diz-me muito. Ela tem álbuns a solo que eu gosto muito e este acaba por ser o meu preferido. Portanto, eu estou a falar da Björk com o seu debut, tá bem? 1993. Tá bem? Adoro este álbum aqui da Björk, este debut. Acaba por ser o meu preferido, embora ela tenha álbuns posteriores a isso e se calhar ainda melhores, mas este é aquele que eu ouço mais, que eu gosto mais. Portanto, a Björk, que era vocalista do Sugar Cubes, que já tinham terminado aqui quando ela lançou aqui este debut. Portanto, um álbum que eu gosto muito, Björk, debut. E que não foi uma paixão, eu já disse várias vezes aqui no canal, este álbum custou-me entrar, mas assim que me entrou, ao fim talvez de um ano de lançamento, é amor para a vida toda. O próximo é outro ex-Beatle, um grande álbum. Portanto, eu estou a falar do John Lennon com o seu Imagine, está bem? 1971, este é o original em inglês, em vinil, sonsaço mesmo, portanto, mas eu mesmo assim ainda dou uma preferência ao All Things Must Pass do George Harrison, mas este não podia faltar aqui. Portanto, John Lennon com o seu Imagine, 1971. E apesar de gostar muito do Paul McCartney, acabei por não trazer aqui nenhum álbum do Paul McCartney, porque acho que nenhum deles chega ali ao nível do All Things Must Pass de George Harrison e mesmo ao Imagine do John Lennon. O próximo é um álbum gigante na história da música, o álbum mais vendido sempre na história da música, embora não seja muito a minha praia, mas tinha que estar aqui. Portanto, eu estou a falar do Thriller
do Michael Jackson, 1982, portanto o Michael Jackson vinha do Jackson 5, uma carreira a solo brilhante. Este é o álbum mais vendido de sempre da história da música, não poderia faltar aqui, é um discaço mesmo, estou a namorar a edição em Super Audio CD, uma edição audiófila que saiu há, ainda não tem 2 anos. Estou à espera de apanhar assim um preço mais simpático, portanto não podia faltar aqui Michael Jackson com o seu Thriller. E para fechar a lista dos meus 15 álbuns preferidos de artistas a solo, membros de grandes bandas, portanto não poderia faltar, apesar de não ser a minha praia, este álbum tinha que estar aqui, portanto Ozzy Osbourne com o seu Blizzard of Oz. Estava em 1980, portanto o álbum de estreia a solo do Ozzy Osbourne, que este aqui penso que 99,9% das pessoas sabem, portanto, que era o vocalista dos Black Sabbath, está bem, portanto, aqui com a sua estreia a solo, estreou-se assim grande mesmo, apesar de não ser muito a minha praia. É um álbum que eu gosto muito, esta edição aqui é fabulosa, portanto uma edição Sterling, sonsaço mesmo, portanto, para fechar aqui a lista de 15 álbuns, Ozzy Osbourne com o seu Blizzard of Oz. Depois, outros álbuns que eu acho que mereciam referência. Aliás, este aqui, estas menções rosas, a primeira das menções rosas, e este até deveria fazer parte do top 15, mas considerá-los uma grande banda, na minha opinião são, mas na maior parte do mundo não serão, portanto, eu estou a falar dos Mutantes, estou a falar especificamente do Arnaldo Batista, aqui com o seu Loki, está bem? Portanto, já falei várias vezes aqui no canal, este álbum é fabuloso, é para lá de um álbum muito difícil de arranjar em vinil, portanto, também o tenho em CD, não poderia faltar aqui nas menções honrosas, Arnaldo Batista com o seu Loki. Outro que não poderia faltar nas menções honrosas, o Eric Clapton com o seu Slow Hand. O Eric Clapton vinha já, o Eric Clapton N bandas e todas gigantes, está bem? Aqui, na minha opinião, com o seu melhor álbum a solo, Eric Clapton Slow Hand. Outro que gosto muito, acaba por ser o meu preferido dele a solo, portanto eu estou a falar do Phil Collins, e este é dos poucos em que ele ainda estava, a banda onde ele atuava ainda estava no ativo, portanto estou a falar do Phil Collins, aqui com o seu álbum de estreia Face Value, tá bem? Isto é uma remaster, o original tem a cara dele na época, a idade então, portanto, este é uma remaster recente, está, na minha opinião, está melhor, é uma remaster muito boa, está melhor ainda que a edição que tenho em CD, por isso trouxe aqui o vinil, portanto, mas era o que eu estava a dizer, ainda estava no ativo, portanto, o Genesis, ele acaba por ser o líder, então, do Genesis, tinha assumido os vocais depois da saída de Peter Gabriel, portanto, é o meu álbum preferido dele a solo, portanto, Phil Collins, Face Value. Aqui, um que também gosto muito, tem vinil, tem em CD, dou uma preferência aqui ao vinil, portanto, eu estou a falar do George Michael com o Older, é o meu álbum preferido dele a solo, portanto, ele vinha do Joem, penso que a maioria das pessoas sabem, é o meu álbum preferido dele a solo, este Older, acho divinal mesmo, muito bem gravado, muito bem interpretado, muito bem tocado, portanto, George Michael Older. Aqui embora também não seja muito a minha praia, ainda a semana passada eu estive a ouvir, é um álbum fabuloso, e aparece, e penso que este aparece no top 10 da Rolling Stone dos melhores álbuns, dos 500 melhores álbuns de sempre. Se não aparece no top 10, aparece muito, penso que aparece mesmo no top 10, portanto eu estou a falar da Lauryn Hill com o The Miseducation of Lauryn Hill, embora não seja muito a minha praia, este álbum é divinal, acaba por ser o único álbum dela a solo, álbum de originais mesmo, ela tem também um ao vivo acústico, mas este a solo mesmo, álbum puro é o único dela, e é uma pena que ela não tenha dado uma continuidade à carreira como devia. Ela vem, curiosamente, vi ontem, vem cá a Portugal brevemente,
ela que vinha dos Fugees, está bem? Portanto, Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Aqui é um artista que eu não devia gostar dele, porque ele tem um hate muito grande com o meu músico preferido de sempre, a minha banda preferida de sempre, o Robert Smith e os The Cure. Mas eu gosto do artista e tenho curiosamente a discografia quase dele completa. Tenho poucos vinis, tenho quase tudo em CD, e este é um desses casos. Portanto, eu estou a falar do Paul Weller com o seu Wildhood, na minha opinião, a obra-prima a solo do Paul Weller. Ele que vinha dos The Jam, inicialmente dos The Jam, e depois dos The Style Council. Ainda sou mais fã dos The Style Council do que dos The Jam. Este é, na minha opinião, o melhor álbum dele a solo, aqui nas menções rosas. Paul Weller, Wildhood, aqui é uma edição deluxe, traz 2 álbuns. Depois, aqui uma artista que eu gosto muito, das minhas vozes femininas preferidas. Portanto, na minha opinião, o melhor álbum dela a solo. Portanto, eu estou a falar da Stevie Nicks com o seu Belladonna, está bem? Pelo álbum de estreia dela a solo, portanto, e aqui ela ainda fazia parte da banda, também nos casos em que fazia parte da banda, penso que aqui a maior parte das pessoas também sabe, estou a falar dos Fleetwood Mac. É um descasso mesmo daqui da Stevie Nicks, uma das vocalistas dos Fleetwood Mac, tá bem? Aqui no seguimento, acaba por ser o meu membro dos Fleetwood Mac preferido, e eu aqui também sei que estou pela minoria. Portanto, eu estou a falar do Lindsey Buckingham, aqui com o seu Out of the Cradle. Este só tenho mesmo em CD, este álbum em vinil é proibitivo mesmo, é dos mais difíceis de arranjar em vinil, e é o meu preferido dele a solo, também membro dos Fleetwood Mac, guitarrista. É o meu Fleetwood Mac preferido, portanto não poderia faltar aqui Lindsey Buckingham com o seu Out of the Cradle. Tá? Descasso mesmo. Aliás, eu já vi em mais do que uma lista este álbum ser considerado o melhor álbum a solo de um membro ou ex-membro dos Fleetwood Mac. Depois aqui 2 irmãos, está bem? Também de uma grande banda, uma banda gigante. Portanto, eu estou a falar dos irmãos Wilson. Aqui o Brian Wilson com o Smile, portanto, um álbum já mais contemporâneo. Portanto, eu estou a falar os irmãos Wilson dos Beach Boys, que é uma banda gigante. Portanto, o Smile do Brian Wilson e o Dennis Wilson com o seu Pacific Ocean Blue. Isto é um descasso mesmo, também dos álbuns mais subestimados que eu conheço e dos melhores que eu conheço, está bem? Portanto, não poderia faltar aqui nas menções rosas, aqui os irmãos Wilson, o Brian Wilson com o Smile e o Dennis Wilson com o Pacific Ocean Blue. Depois aqui, eu adoro este álbum, eu sendo sincero, sendo um top pessoal, eu na lista dos 15 deveria ter metido este álbum, mas pronto. Eu estou a falar do Robert Wyatt com o seu Rock Bottom. Tá bem? Adoro aqui este álbum do Robert Wyatt. Tá bem? Que vinha do Soft Machine, que na minha opinião acaba por se poder considerar uma grande banda. Portanto, é o meu álbum preferido dele a solo. Portanto, Robert Wyatt com o seu Rock Bottom. E muito conceituado este álbum, também não foi fácil gostar dele, mas hoje em dia não passo sem ele. Portanto, outro álbum que este sempre gostei, portanto, eu estou a falar do Thom Yorke com o seu The Eraser, o álbum de estreia a solo do Thom Yorke. Descasso mesmo, adoro este álbum. Acaba por ser o meu preferido dele a solo. E este também é um dos casos em que ele gravou este álbum, ainda fazendo parte da banda. Portanto, o Thom Yorke, penso também 99% das pessoas sabem, é o vocalista dos Radiohead, que é a minha segunda banda de eleição. Portanto, não podia faltar aqui Thom Yorke com o seu The Eraser, o seu álbum de estreia a solo. Aqui também o meu álbum preferido
a solo de um membro de uma grande banda. Portanto, eu estou a falar do grande banda, estou a falar dos Eagles, e estou a falar do Don Henley, aqui com o seu Building the Perfect Breast. Tá bem? É o meu álbum preferido dele, a solo, porque tem aqui uma das minhas músicas preferidas, assim, daquelas músicas que nunca enjoei, que eu sempre com muito prazer, a The Boys of Summer. Tá bem? Mas o álbum é todo muito bom, porque não poderia faltar aqui nas menções rosas Don Henley com o seu Building the Perfect Beast. Tá bem? Aqui não poderia faltar também, porque é o meu álbum preferido dele, claramente, está bem, a solo, o Brian Ferry com o seu Boys and Girls. Portanto, esta é a edição original inglesa em vinil, também tem o CD, mas esta edição aqui tem um sonsaço mesmo, portanto não poderia faltar aqui. É claramente o meu álbum preferido dele a solo, portanto, o Brian Ferry era o vocalista dos Roxy Music, que é uma banda que eu gosto muito. Portanto, Brian Ferry, Boys and Girls. E para fechar aqui, até foi uma aquisição recente do mês passado, mas é um álbum que está, e disse na altura que estava muito bom. Na minha opinião, o melhor álbum dele a solo. Portanto, para fechar aqui as menções honrosas, o David Gilmour com o seu Luck and Strange. É o seu último álbum de estúdio a solo, portanto, e na minha opinião, claramente o seu melhor álbum a solo. Portanto, para fechar aqui as menções honrosas, o David Gilmour com o seu Luck and Strange. Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Um bom dia.